Boa noite! Hoje é dia de uma live super especial. Hoje é dia de falar sobre sair do casulo. Do casulo dos medos, das travas, das crenças, das feridas emocionais, daquilo que tem te impedido de alcançar o que você deseja, de realizar as mudanças que racionalmente você diz que quer que aconteçam. E hoje a gente vai falar sobre isso, inclusive sobre de onde vêm esses casulos, quais são as origens, porque a partir do momento que você tem consciência, é o primeiro passo para começar a mudar. Enquanto o Instagram vai avisando que nossa live começou, deixa eu colocar o tema dela aqui, fixar comentário, para que todo mundo que for chegando também saiba sobre o que a gente está falando. E dê esse primeiro passo para começar a sair desse casulo. E identificar primeiramente qual ou quais, né? Porque geralmente a gente tem vários casulos nos impedindo. Mas antes de começar, literalmente, a explicar para vocês, eu vou pegar aqui uma cartinha sistêmica com uma mensagem. Eliane, seja muito bem-vinda. O que é essa carta sistêmica? Como que funciona? São mensagens de reflexão para a nossa vida e depois eu conecto com tudo que a gente vai falar aqui sobre sair do casulo, tá? Me fala se vocês me veem, me ouvem bem. Lembra de compartilhar com pelo menos 3 mulheres para que elas possam aproveitar esse processo e também sair do casulo. Vamos lá, vamos ver a mensagem aqui pra gente refletir. Pegar a décima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá. Antes que você me acuse, critique ou explore, ande uma milha nos meus sapatos. Uma frase do Elvis Presley. Vai ficar ao contrário aí pra vocês, porque eu tô com a câmera frontal. Mas vamos falar sobre isso. E essa mensagem, ela é muito interessante, né? Do antes que você me acuse, critique ou explore, ande com as milhas dos meus sapatos. Porque a gente faz isso de uma forma inconsciente, né? No nosso dia a dia, principalmente com relação às pessoas que nós mais amamos e principalmente com relação aos nossos pais. E isso também é casulo. E quando vou falar sobre esses casulos, o que é importante entender aqui? Que tudo isso que eu vou trazer vale para a nossa vida pessoal e profissional. Vou trazer um exemplo prático de um caso que está passando dentro do atendimento individual comigo, uma pessoa que há muitos anos estava tentando fazer uma transição de carreira, já tinha vários cursos, várias coisas acumuladas, e a insegurança tomava conta. Então, o que isso quer dizer? Era uma questão técnica? Era mais um curso que queria resolver? Não. Ela precisava olhar para esse casulo. No caso, um dos casulos que existiam ali com ela era a questão da insegurança, que estava totalmente ligada à relação que ela tinha com a mãe, que ela teve desde a infância, e o quanto ela era cobrada e se cobrava desde pequena para não dar trabalho e precisou ter tantas responsabilidades desde a infância. E aí isso foi criando nela o medo de errar. Porque se uma criança precisa amadurecer tão cedo, ela sente que não tem com quem contar. E se eu não tenho com quem contar, eu não posso arriscar. E aí é onde vai travando, é onde ela com um monte de curso, mesmo assim não conseguia colocar em prática. Ela ainda tá passando dentro do processo comigo, mas agora, o problema dela agora é: nossa, isso tá leve, tô com medo porque as coisas estão fluindo. Eu falei, ótimo, essa questão é mais fácil da gente lidar, porque as pessoas também que estão acostumadas a carregarem casulo de muitos pesos, a hora que começa a soltar, começa a estranhar. Eu falo isso por experiência própria. Mas vamos lá, vamos entender. Eu gosto sempre de trazer primeiro um processo de consciência, de você entender os porquês, de trazer a construção, e aí a gente vai fazendo um processo de tomada de consciência. No final tem um exercício para vocês, combinado? E eu decidi fazer essa live super especial porque é justamente o Saia do Casulo, o grande foco da nossa primeira turma da Mentoria Leveza, agora de 2025, que a gente inicia os nossos encontros ao vivo na segunda-feira, e aí depois eu vou falar inclusive mais um pouco sobre isso com vocês, tá? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho essa questão do casulo.
Vamos entender sobre o processo da borboleta mesmo e conectar com nós, né? Com nós mulheres, com nós seres humanos. O que acontece? Como que funciona o processo de metamorfose da borboleta? Primeiro, ela é uma lagarta, então ela vai ali rastejando. E hoje existem muitas mulheres com as asas prontinhas e que estão rastejando na vida, seja na vida pessoal, na vida profissional, na forma de se comunicar, carregando um monte de peso. Então, o primeiro processo, a lagarta ela tá rastejando. Chega um momento que ela vai para o processo de crisálida. O que é isso? Ela para em um galho, em uma planta e começa a formar o casulo. E ali ela fica dentro desse casulo enquanto as suas asas vão se formando. A partir do momento que as asas dessa borboleta são formadas, né, esse processo de metamorfose, esse casulo começa a se romper para que a borboleta possa voar. Como que funciona para nós? Como deveria funcionar? Exatamente igual. Su, o que você quer dizer com isso? Quero que você pare e pense qual que você acha que foi o primeiro casulo da sua vida. Porque quando eu falo sobre casulo, sobre essa questão de casulos que tem travado, o que acontece? Tem casulos da nossa vida que são naturais e essenciais para nós. Só que se você não cuida desse casulo que é essencial, você pode estar carregando ele, tá com a asa pronta e tá com o casulo. Eu trouxe aqui até um barbante e os bonequinhos que eu uso para constelação individual para exemplificar. Qual que é o nosso primeiro casulo? Já vou trazendo para você. O útero materno. Aquele lugar quentinho, ali o feto, o bebê tá protegido. E durante um bom tempo, esse casulo é necessário para o bebê ir se desenvolvendo até que seja o momento daquela criança nascer, né? Passaram 9 meses, no meu caso nasci de 8. E aí aquele bebê nasce. Então, a criança, a gente tava nesse casulo, que era o útero materno. Vamos ver se eu consigo enrolar certinho aqui. Opa! Até que o nosso corpo... Então, eu tava aqui no casulo, no útero da minha mãe. Até que o corpo do bebê estava ok, até que o nosso corpo estava pronto pra gente poder sair desse casulo e respirar. E é onde a gente nasce. O que acontece? Eu nasci, eu saí do primeiro casulo. Eu vim pro mundo. Porque até então... O nosso mundo era esse casulo, né? Era a nossa conexão com a nossa mãe. A hora que você sai desse casulo, nasce e vem pro mundo, qual que é o próximo casulo que existe? A relação com a mãe. Essa conexão, porque existia, né? Era uma relação de simbiose de nós enquanto bebês com a nossa mãe, porque a gente estava ali no casulo dela, né? Dentro do útero dela. A hora que essa criança nasce, existe essa conexão, esse primeiro casulo. Então percebe que o útero é um casulo natural e essencial. Só que não dá pra você ficar 1 ano lá no útero. Chega um momento que suas asas estão prontas, você nasce pra voar, percebe? Então esse casulo todo mundo soltou. Só que muitas vezes existem traumas dessa etapa que você vai carregando feridas e pedacinhos desse casulo que teoricamente não é mais necessário. A próxima fase é essa conexão muito forte com a mãe. E aí você recebe o leite materno, tá ali no colo materno, que é um casulo gostoso para a criança. Só que em grande parte dos casos, existe o que a gente chama de movimento de amor interrompido. Na nossa humanidade hoje, existe, principalmente para os homens também, mas para as mulheres eu vou explicar um pouquinho melhor como que funciona. A gente tem uma grande ferida com relação ao materno. Quando a gente olha, nós viemos de gerações de mulheres que precisaram aprender a ser forte, a dar conta de tudo sozinha. Não sei se você sabe da história da relação, como era a relação da sua mãe com a sua avó quando sua mãe era criança, da sua avó com a sua bisavó. Porque quando você vai conhecendo as histórias da sua família, são gerações de mulheres que não receberam colo. Então já é um casulo que você deveria receber para ir criando as suas asas para o mundo, para a vida adulta, porque a gente começa ali no casulo do útero, vai crescendo no nosso casulo até a gente estar na fase adulta e estar pronta para voar.
Só que se nesse momento não teve o casulo do colo materno, a gente vem de gerações desse movimento de amor interrompido, dessa ferida do materno, e o colo, ponto importante, o colo não é necessariamente o físico, porque eu atendo muitas mulheres que receberam sim o colo da mãe fisicamente, só que emocionalmente a mãe ainda estava conectada com a própria mãe, porque não recebeu colo, conectada com feridas do passado, e mesmo estando ali fisicamente presente, emocionalmente essa mãe não estava. Então, esse casulo não existiu e aí a asa fica mais difícil de ser criada para você poder voar pessoalmente e profissionalmente na vida adulta. Outros pontos de movimento de amor interrompido com relação à mãe, que vão abrindo feridas nesse casulo que deveria te impulsionar para a vida, porque a relação com a mãe está totalmente relacionada também à forma que a gente olha para o nosso dinheiro, a forma que a gente olha para as nossas relações. A nossa relação com a mãe, né? Entenda que o primeiro casulo foi dentro do útero dela, é como se fosse a nossa base realmente para a nossa vida. E se você não trabalha essa relação, é quando na fase adulta você tem a sensação que tem sempre algo te travando, que hora que algo vai, desmorona, porque essa base não existe, ou o medo de ser abandonado, e aí vem o perfeccionismo excessivo, a rigidez excessiva, a comparação, a desvalorização, o medo de desagradar, a insegurança. Lembra que eu falei dessa pessoa que estou fazendo atendimento, que agora está fazendo esse processo de transição de carreira porque a insegurança tomava conta, porque eu não recebi esse casulo materno para minhas asas estarem prontas para voar na direção dos meus projetos. Outro ponto que vai ferindo esse casulo com relação ao materno, desse movimento de amor interrompido, é se, por exemplo, por algum momento, quando você era muito pequena, sua mãe precisou se distanciar, sendo porque às vezes precisou cuidar da sua avó, porque sua mãe adoeceu, por qualquer situação que aconteceu. Ou quando nasce um irmão mais novo e a criança se sente abandonada, ou ai, meu irmão ficava muito doente, ou aí você precisou começar a cuidar desse irmão, dessa irmã, então vai tendo esse movimento de amor interrompido. Então esse próximo casulo já vai criando uma ferida e tem reflexos muito grandes na fase adulta, como eu fui trazendo aqui para você. A partir disso, então, primeiro existe essa conexão muito grande aqui com a mãe. A criança começa a crescer e aí em torno dos 5, 6 anos de idade é o momento de realmente a criança começar a se conectar com o pai. Então, até esse momento eu recebi o casulo materno fora do útero dela. E aí vou receber o casulo paterno. E aqui nesse casulo materno é onde a gente vai recebendo também o feminino. E nós viemos de muitas feridas com relação ao feminino, vou falar daqui a pouquinho. Eu sei que é bastante informação, mas calma que depois eu vou fechando tudo isso que eu tô abrindo de janelas aqui, tá? E aí o que acontece? A criança começa a observar o pai, vai pro casulo paterno. Muitas pessoas viveram a infância com a ausência paterna, ou vai ficando no meio da relação dos pais, tomando às vezes a frente da mãe para protegê-la, tomando as dores do pai, olhando para o pai ao invés de olhar como pai, olhando ele com o olhar de marido da mãe, que são coisas diferentes. Nós temos 3 visões com relação ao nosso pai, e é muito importante que você entenda isso, que é o casulo paterno. Inclusive, dentro da nossa mentoria Leveza, a gente tem um encontro que a gente trabalha a relação com a mãe e, consequentemente, o olhar para o dinheiro, as feridas do feminino, olhar para as relações, e um outro encontro exclusivo para olhar a relação com o pai, o masculino, a carreira, o olhar para o mundo, porque se a mãe é a base, o pai e o masculino é o que impulsiona a gente para o mundo. Então, a hora que essa criança olha para o pai, né, e tem essas 3 visões do pai, claro que lá a gente não tem consciência, mas a partir de agora a minha missão aqui é te trazer consciência com relação a isso, sobre essas 3 visões. Quais são as 3 visões que a gente tem com relação ao nosso pai? Oi, Ângela, obrigada. Eu fico tão empolgada aqui no Flow falando que eu vou clicando aqui para assinar para vocês, mas acabo não vendo. Sejam todas muito bem-vindas. A primeira visão que a gente tem com relação ao nosso pai é justamente o olhar do marido da nossa mãe.
Que às vezes você ouve, se eu não faço, seu pai não faz, ou da ausência paterna mesmo, as histórias que você ouve. Então a visão do marido da nossa mãe que é diferente da visão do homem que é o nosso pai. Porque o marido da nossa mãe é sobre a relação dos dois, aqui é sobre a relação de pai e filha. A segunda visão que a gente tem com relação ao nosso pai é a visão com relação às expectativas que a nossa criança criou. Então, às vezes, de vendo o pai das amiguinhas, de vendo aqueles filmes das princesas, e aí nós vamos criando expectativas. A gente até na escola, né, vai ouvindo, nossa, fazer Dia dos Pais, meu pai, meu herói, e aí a gente olha para a mãe e para o pai como se eles fossem heróis. Mas eles são um homem e uma mulher bem comuns que tiveram filhos. Então, a primeira visão é o olhar com relação ao marido da nossa mãe. A segunda visão é o olhar das expectativas da nossa criança. E a terceira visão é o pai real. Um homem com seus erros e acertos. Ponto importante aqui. Não estou falando sobre situações que aconteceram que muitas vezes podem ter te ferido. Tá? Eu estou falando sobre esse olhar, sobre esse casulo paterno, que o que deveria acontecer é a criança sentir com a mãe é o acolhimento, o carinho, o amor, com o pai é a proteção, é receber o masculino, o foco, a consistência. Mas é claro que a gente precisa também olhar para as feridas que foram sendo criadas na sua criança, que são casulos que não te protegem, que impede suas asas de começar a se desenvolver, que refletem muito na fase adulta. Por isso também que a gente tem um encontro dentro da leveza que a gente trabalha, que é o nosso primeiro encontro que trabalha as feridas da criança, medos, traumas. Então aqui, fui para o casulo da mãe, o casulo paterno, e na teoria deveria se desenvolver igual a borboleta. Esse casulo aqui eu recebi, ok, minhas asas já estão se desenvolvendo, casulo paterno eu recebi, minhas asas já estão desenvolvendo. E aí, no caso de nós mulheres, depois da gente vir aqui com o pai, o próximo passo é nós entramos no período de puberdade. E aí a menina volta aqui para essa conexão com a mãe, para aprender com a mãe sobre ser mulher. E aí eu quero te convidar, você pode colocar nos comentários ou refletir sobre, vai anotando tudo isso, sobre o que você aprendeu sobre ser mulher. Quando você estava nesse período de puberdade, quando veio sua primeira menstruação, o que você ouvia? Eu estava conversando esses dias com algumas amigas dentro dos atendimentos, a hora que a gente vai trabalhar essa questão do feminino, da relação com a mãe, a gente fala muito sobre isso. E muitas mulheres ouviam, né? Nossa, ser mulher é difícil, pra ficar bonita tem que sofrer, fecha as pernas, olha esse corpo. Seu irmão pode, você porque é mulher não pode. Ou você tem que se provar 2 vezes, estuda para não depender de ninguém para nada. E aí se fica no meio da relação dos pais, você vai criando uma armadura, não é nem mais um casulo. Lembra que eu fiz aqui, né, do útero materno? No caso desse casulo, dessas armaduras que a gente vai criando, e aí são traumas que vêm de gerações de mulheres que precisaram ser guerreiras. E aí o corpo começa a gritar, né? Vem endometriose, vem cistite, vem infecção de urina. E aí é um negócio que te impede. Que aí na fase adulta vai ficando tudo mais pesado. Porque se você aprendeu a ser uma mulher guerreira, para você ser guerreira você precisa ter o que na vida? Guerras, batalhas. É onde tudo fica muito difícil, muito pesado. Correria, exaustão, está relacionado às feridas do feminino. A comparação, a rigidez consigo mesma. É aquela mulher que foi aprendendo a ser gentil com todo mundo, a fazer todo mundo feliz. Mas quando é para olhar para si, não tenho tempo, não tenho dinheiro, ainda não tô pronta. Se é para os outros, ótimo, eu vou fazer isso. Se é por você, nossa, tá caro. Por quê? Foi aprendendo nesse momento o quanto era difícil, ou desde pequenininha. Você foi aprendendo a carregar muitas coisas. E aí esse casulo não é para te preparar para voar. É algo que te impede de dar os próximos passos. Mas vamos pensar novamente no que seria o natural. Então, fui ali, me conectei com a minha mãe, me conectei com meu pai. Na puberdade, me conectei com a minha mãe. Aprendi o quanto ser mulher é incrível. E aí esse casulo vai se soltando.
e as suas asas estão prontas para voar. Na sua profissão, na profissão que você se sente realizada, em que você se sente bem fazendo, em que você tem retorno, resultados com relação a isso. Você vai tendo realização em todas as áreas da sua vida, consegue se comunicar, se posicionar. Mas o que acontece na vida real não é assim. Até porque a gente está nesse mundo para evoluir, para aprender. E mesmo que os pais tentem ser perfeitos, não tem como, são sobre as feridas e a forma da criança olhar. Então esse período que eu fui trazendo, né, da menina tá ali com a mãe, vai pro pai, volta pra mãe, é o período que vai sendo a transição de menina para mulher. Só que o que acontece muito? Se essas feridas já foram sendo abertas desde a infância, se todas nós mulheres temos feridas com relação ao feminino, viemos de gerações e a gente herda isso, tá? Dentro da mentoria eu explico um pouquinho melhor, mas o que acontece? Hoje já é comprovado que a gente herda geneticamente, além da aparência, ai, a Su parece mais com a mãe, ai, o cabelo é igual do pai, ai, não sei o que, parece a avó. Além da aparência, a gente herda geneticamente também os traumas de até 7 gerações que vieram antes de nós. Isso vai sendo transferido através do nosso DNA. E isso já é comprovado. Por isso que muitas vezes você fala, nossa, eu tenho um medo disso, isso me causa uma repulsa, mas eu nunca passei por essa situação. Provavelmente sua avó, sua bisavó, sua tataravó passou. Quer ver algo que vai te ajudar a conseguir observar, mas isso onde estão essas feridas transgeracionais, que já são casulos, que não foram rompidos há muitas gerações. Quando você assistir um filme, uma série, comece a observar o que te causa dor. Mas sabe aquela dor, aquele negócio visceral? Que você fala, nossa, eu vejo isso aqui, me dá uma angústia, me dá uma revolta, me dá uma repulsa. Aquilo que para as outras pessoas, a hora que você fala, parece até desproporcional. Porque os nossos traumas, eles trazem essa desproporcionalidade. Isso, se você não tem memória, se você não viveu, provavelmente são traumas da sua família que você está carregando. Casulos que precisam ser rompidos. E a gente faz isso dentro da Systemic e dentro da Mentoria Leveza, para que você possa observar. Mas vamos falar sobre casulos de feridas emocionais, de feridas do feminino, que praticamente todas nós mulheres temos. Se a gente olhar, então eu falei, ó, até 7 gerações a gente está herdando, está passando através do DNA, até alguém vir e se cuidar. Hoje a gente está em uma geração de quebra de padrões, que graças ao que os nossos pais passaram, nossos avós passaram, hoje a gente tem a oportunidade de se cuidar e de quebrar esses padrões. Só que se a gente olha, por exemplo, na época da nossa avó, da nossa bisavó, casamentos muitas vezes eram arranjados. As mulheres não podiam se posicionar, não tinham documento, não podiam trabalhar. Minha bisavó, por exemplo, por parte da minha mãe, os irmãos homens puderam ter estudos. Ela, por ser mulher, não pôde estudar, a mulher não precisa. Então viemos de gerações de mulheres que, mesmo não querendo, precisaram se calar para conseguir sobreviver. Nós viemos de gerações de sobrevivência. E somos a geração que a gente pode se cuidar para viver, que são coisas diferentes. Então viemos de um processo em que a mulher não podia. É como se elas estivessem mesmo presas, travadas, não pudessem falar. E muitas pessoas, teve uma pessoa que uma vez veio para constelar a questão de problemas na tireoide, que está muito relacionada às feridas do feminino também, estava conectado com os traumas familiares das mulheres que queriam gritar e precisaram se calar. Porque lá atrás, se mulher se posicionasse muito, era muitas vezes tida até como louca. Aí a gente foi para uma outra geração das mulheres que precisaram lutar para que hoje a gente pudesse ter nosso documento, pudesse escolher se queremos trabalhar ou não, pudéssemos falar, pudéssemos nos posicionar, falar, não, eu quero, eu não quero, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Que precisou ir para um outro extremo. Eu quero os meus direitos, eu dou conta. Só que durante todo esse processo, feridas foram sendo abertas, porque não foi um processo fácil. E nós somos a geração que carrega essas feridas.
e que pode ser que você tenha aprendido também a não preciso de ninguém pra nada. Tá chegando o Dia das Mulheres. Dia das Mulheres, antes eu achava o máximo, minhas amigas, pessoas que eu trabalho, pacientes, enfim, falar Feliz Dia da Mulher, você é guerreiro. Hoje em dia eu falo, não quero. Não quero. Se eu precisar, eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda. Eu fazia pelo outro, por mim, não. Eu aprendi a ser gentil com o mundo, gentil comigo mesma, jamais. Mas era forte, por dentro podia estar destruída, por fora eu era aquele trator de fazer. E ficava exausta. Chegou um momento também que aí vai para um pico de raiva e as pessoas não fazem ideia do que está acontecendo. Porque você vai se deixando de lado por conta dessas feridas, desses extremos e dessas situações que nós precisamos passar. Os homens têm feridas diferentes, por isso justamente que a leveza em grupo é especificamente para mulheres, porque a gente precisa olhar para essas feridas do feminino que muitas vezes gritam através do seu corpo. Tem mulher que tem enxaqueca absurda no período pré-menstrual, que tem cólicas absurdas, que faz exame e é policístico, é não sei o que, e toma medicação e nada resolve. E claro que é importante cuidar, só que se você não olha para essas raízes emocionais, seja com relação ao seu físico, seja com relação à carreira, como eu dei o exemplo dessa paciente, seja com relação ao financeiro, porque se existem esses casulos, as feridas emocionais, as faturas emocionais que não foram resolvidas, muitas vezes, de uma forma inconsciente, a gente transforma isso em faturas financeiras. Então, aquela criança que não recebeu colo, que aprendeu a ser forte, a não depender de ninguém para nada, de uma forma inconsciente, eu tenho uma imagem aqui, vou ver se eu consigo compartilhar com vocês. De uma forma inconsciente, para receber aquele colo, para preencher aquele vazio que sente que faltou, tem problemas financeiros, porque recebe um pouquinho de cuidado na ajuda financeira. A hora que eu adoeço, eu consigo baixar a guarda e descansar, sendo que em outros momentos eu não permito. Eu vou compartilhar aqui uma imagem com vocês que diz muito sobre essas feridas emocionais e sobre esses casulos. Eu compartilhei no grupo da constelação, o pessoal falou, isso é uma imagem bem forte. E é mesmo. Olha isso. Aí tem a frase, tá cortando um pouquinho, mas fala assim a frase. Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Aqui tá mostrando um homem bebendo e dentro dele, o que ele tá querendo preencher o vazio? A criança que ainda busca colo, né? Quando a gente fala principalmente sobre os vícios, tá muito ligado a esses vazios emocionais, a essas feridas que precisam ser cuidadas, a exclusão. Então percebe que de uma forma inconsciente a gente vai levando um monte de casulo que não está agregando a gente. Que as suas asas estão prontas para você voar, mas por conta desses casulos, muitas vezes de crença, de não se sentir capaz, de se sentir um peso. Aquela criança que era parabenizada por não dar trabalho, na fase adulta tem medo de incomodar, de se sentir uma decepção, de se sentir um fracasso. E tudo isso ocorre de forma inconsciente. E na fase adulta vem a exaustão, correria, mesmo com um monte de conhecimento parece que nunca é suficiente. Quando uma área da vida dá certo, parece que a outra acontece alguma coisa. Comparação. Por fora todo mundo te elogia, você é referência. Muitas vezes está impecável, mas por dentro só você sabe as suas dores. Dificuldade de impor limite, dificuldade de confiar nas pessoas. Pelo menos uma vez por semana eu procuro abrir caixinhas de perguntas aqui, ou para vocês mandarem desafios, dores que vocês estejam vivendo. E teve uma pessoa que mandou, falou, Su, eu tenho dificuldade de me acolher e de me permitir ser acolhida. Porque lá atrás você não recebeu esse casulo que deveria te preparar para você abrir suas asas de proteção. E aí você não aprendeu a receber. Você aprendeu só a fazer, ter resultado, fazer pelo outro, não sei o quê. Só que você não aprendeu a fazer por você e também não receber das outras pessoas. As pessoas muitas vezes não fazem ideia do que você está passando.
E eu falo isso não porque eu estudei A, B, C e D, muitas pessoas perguntam, que curso você fez? Eu fiz diversas formações. Só que não é somente sobre formações, é também sobre a nossa história, sobre se apropriar da sua história, sobre você usar a sua essência, e não é quero ser igual a fulano ou igual a ciclano, é quem eu sou. É você aprender a se reconhecer além desses casulos, além dessas dores. Porque a partir daí, no seu lugar realmente, soltando esses casulos, as coisas passam a ser mais leves, mais saudáveis. Você consegue cuidar da necessidade de controle, da dependência emocional, porque medo de desagradar, medo do julgamento, medo de incomodar está relacionado à dependência emocional da criança ferida. Lembra que eu falei que esse processo é a transição de menina para mulher? Se existe algum casulo, alguma questão que não foi cuidada, a menina, a criança que você foi um dia ainda toma conta da sua vida. Vou trazer mais um exemplo prático aqui para você. Teve uma pessoa que veio me procurar para iniciar a mentoria, que participou de uma das turmas da nossa mentoria Leveza em Grupo. E um dos grandes desafios dela era falar em público dentro da empresa que ela trabalhava mesmo. Como tem gente que às vezes tem dificuldade de se posicionar, de falar sobre o seu trabalho, de falar em rede social. E por que isso acontece? É o adulto que tem medo? Não, o adulto fala, eu preciso falar A, B, C e D, eu preciso apresentar tais resultados, preciso falar sobre o meu trabalho. É a criança ferida. No caso dela, ela teve pais extremamente rígidos. Ela ouvia que 10 não era mais do que a obrigação. Ela ficava de castigo, ela apanhava, era uma rigidez muito grande. Se você não cuida desse casulo de rigidez, na fase adulta, você é rígida com você 2 vezes mais. Então, a hora que ela estava ali em público, que ela precisava falar, a criança dela que tinha medo, que é como se o pai e a mãe estivessem olhando, e qualquer coisa que às vezes uma pessoa fosse erguer a mão para perguntar algo, a sensação, o que batia nela, era aquela criança com medo de apanhar, com medo de ficar de castigo, com medo de levar bronca. Percebe quantos casulos inconscientes existem dentro de nós e refletem na nossa profissão, refletem nas nossas relações, no que você viu dentro da relação entre seu pai e sua mãe, sobre feminino e masculino, na sua forma de se posicionar, na sua forma inclusive de olhar para você. Eu quero te convidar agora a começar a refletir, se já não está vindo aí para você, quais são os casulos que você tem carregado e que não são mais necessários. Quais são os casulos que têm te impedido de desenvolver suas asas? Qual voo você quer alcançar hoje? É com relação à sua vida profissional, ao seu financeiro, à sua saúde emocional? Às vezes eu estou tendo resultados, mas está me cansando demais. As suas relações. Qual voo? Onde você quer alcançar? E começa a pensar que casulo, ou quais casulos têm te impedido, quais casulos você precisa cuidar. Você consegue olhar para a sua história, inclusive para as suas dores, e ver o valor? Porque as nossas dores, as nossas feridas emocionais, os nossos traumas, a partir do momento que a gente cuida, essas cicatrizes vão se transformando em asas. Se hoje a nossa mentoria Leveza em Grupo, a saia do casulo existe, a gente vai começar em breve, foi porque as feridas, não só as minhas feridas do feminino, mas das mulheres da minha família, foram sendo cuidadas e se tornaram asas, se tornaram potência, talentos para que eu possa ajudar e direcionar mais mulheres nesse processo de voar. As minhas dores se tornaram asas. A partir do momento que você vê o valor da sua história, o valor de tudo que você viveu, que você superou, que você conquistou, mas não mais no sentido de batalhar, no sentido de que agora pode ser mais leve. Você merece. Existem muitas mulheres que não se permitem descansar porque aprenderam que o seu valor é executando. De uma forma inconsciente, sentem que vão trair
as mulheres da sua família que sofreram se para elas for mais leve. Eu era dessas. Por exemplo, se eu marcava uma massagem, eu marcava só se eu tivesse com a coluna travada. Ainda saia justificando, ó, vou na massagem porque minha coluna tá doendo. Eu não tenho permissão de receber algo se eu não estiver sofrendo. Percebe? Pode ser mais leve. E a gente vai fazer um exercício aqui para você começar a sair do casulo. Mas antes desse exercício, eu quero pedir licença aqui para você, para falar um pouco mais sobre a nossa mentoria leveza, porque é uma oportunidade de cuidar de tudo isso, porque não existe fórmula mágica, não existe passe de mágica, precisa de método, de processo. A partir da próxima segunda, a gente inicia a nossa mentoria leveza Saia do Casulo. É uma mentoria em grupo, somente para mulheres, porque a gente vai cuidar dessas feridas do feminino. A mentoria leveza Saia do Casulo, ela tem três etapas. A primeira etapa é olhar para os casulos, é você realmente entender os casulos que tem te impedido. Então a gente olha para as feridas da sua infância, trabalha o acolhimento da sua criança para os traumas, a gente trabalha a relação com a mãe e o feminino, trabalha a relação com o pai e o masculino. Aí a gente começa o processo de sair do casulo. A gente trabalha a sua relação, o seu olhar para o dinheiro, a sua relação com a carreira, a sua relação com a vida. E aí depois a gente trabalha o processo de voar, em que a gente trabalha comunicação, posicionamento, confiança, se permitir receber, seja acolhimento, seja financeiramente falando, se permitir que seja mais leve. Dentro da mentoria, nós teremos 6 encontros ao vivo, além das aulas bônus que você vai receber de presente. Assim que você entra para a mentoria, você já tem acesso à nossa plataforma com essas aulas bônus. Esses encontros ao vivo ficam gravados, porque às vezes teve um dia que você não conseguiu participar, ou você assistiu, foi muito profundo e aí precisa assistir de novo, que é o que geralmente acontece, isso bateu tão forte que eu quero assistir de novo. E aí você tem disponível, depois que a gente finaliza a mentoria, você tem mais um mês disponível dentro da plataforma, uma plataforma incrível. E além disso, tem mais um encontro bônus, um encontro muito terapêutico e de tirar dúvidas pra gente trabalhar. E a gente também, próximo da gente iniciar as nossas aulas, vai ser criado um grupo de WhatsApp com essas mulheres. E ali o intuito vou compartilhar, às vezes vou passar algumas atividades, inclusive no WhatsApp, para compartilhar experiências, conquistas, porque quando uma sobe, uma começa a sair do casulo, impulsiona as outras também a dar esse passo. Então realmente é um processo muito transformador e é um processo de muita cura, de muita profundidade, de você realmente sair desse casulo e começar a voar. É um processo que é uma forma de honrar inclusive as mulheres que vieram antes de nós. Minha bisavó, por exemplo, como eu comentei, que não pôde ter estudos por ser mulher. E hoje, graças a tudo que essas mulheres viveram, graças a dores que eu também vivi, não sei se você sabe, mas eu me apaixonei pelo mundo do desenvolvimento humano em um momento muito doido da minha vida em que eu precisei me cuidar, que eu estava saindo de um relacionamento que não era nem um pouco saudável, e aí eu comecei a duvidar de mim, a me cobrar. Ontem estava conversando sobre isso com umas amigas, o quanto nós mulheres buscamos acolher, fazer pelo outro, não, mas fez só isso, mas tá tudo bem, e colocando muitas vezes a culpa em nós e tentando, sendo tão gentil com o outro e não gentil com a gente mesmo, e todo esse processo me trouxe até aqui. Então, uma das minhas grandes missões, a minha menina dos olhos é a mentoria leveza, porque realmente é um momento de mais mulheres poderem alçar voos grandiosos, inclusive com relação à profissão. Tem muitas pessoas que falam, eu quero fazer transição de carreira, eu quero conseguir esse equilíbrio entre minha carreira e minha vida pessoal. Eu acho equilíbrio uma palavra muito forte, porque parece que precisa ser ainda mais perfeito. O público que eu atendo se cobra demais, é perfeccionista demais, a gente traz leveza, mas ajuda nesse processo também, com certeza. Se existem os casulos, vai tornar mais pesado ou travar a sua vida profissional, inclusive. Eu fiz uma transição de carreira, eu trabalhei durante muitos anos em empresa, então eu tenho experiência com relação aos dois lados. Ao peso de muitas vezes estar ali na empresa, aguentar certos tipos de situações, o medo para quem quer fazer transição de carreira, o medo e as travas com relação à transição. Então a gente trabalha tudo isso, a gente olha para essa relação com a carreira ou com o negócio também. Su, como que eu faço para participar? E aí a gente já vai para o nosso exercício.
Para participar, como que funciona? Você preenche primeiramente um formulário de aplicação, porque não é mais um curso. Porque eu sei que tem um monte de gente aqui que está acumulando curso, livro, conhecimento, só faz você se cobrar mais. É realmente uma jornada, um processo de transformação, de cura interior, de metamorfose. Então você preenche esse formulário de aplicação, eu leio todos os formulários, vou entrando em contato com cada uma, porque o intuito é que esteja dentro desse grupo realmente mulheres que estejam comprometidas. Porque no começo realmente não é confortável. Mas na vida a gente pode escolher 2 tipos de desconforto. O desconforto de ano que vem, no dia 20 de fevereiro de 2026, você está carregando os mesmos pesos, reclamando das mesmas coisas, estar no mesmo lugar. Ou o desconforto de olhar sim para esses casulos, mas se libertar para no ano que vem você se orgulhar da decisão que você tomou hoje. E se você quiser dar esse passo, envia leveza aqui nos comentários, ou finalizando a live, envia por direct, que eu te passo as informações, eu vou te passar o link do formulário de aplicação. É um formulário que você vai preencher, você não vai comprar nada nesse momento. No formulário tem as informações, inclusive com relação ao investimento. Depois de preenchido, quem for aprovada, na verdade eu entro em contato com todo mundo, falando que tá ok ou não, vamos junto ou não. E aí a gente dá os próximos passos para você fazer a sua inscrição. É realmente um processo de atender pessoas que passaram por diversos tipos de processo e fala, Su, valeu a pena. Valeu a pena, dobra o valor. Eu não sei definir o tanto de transformação, porque a gente começa no processo realmente de olhar para cada casulo. Não adianta olhar lá na frente, não adianta olhar para o presente se o seu presente se ainda está conectado com as dores do passado. Então é só mandar leveza aqui ou depois por direct que eu passo todos os detalhes, tá? Agora, como eu comentei, essa live é um processo de tomar consciência e do primeiro passo, porque tem todo um método pra gente trabalhar tudo isso. Agora a gente vai fazer um exercício para começar a olhar para esse casulo e aliviar, né? São 9h da noite, para você já ir desacelerando também, para ter uma boa noite de sono, porque senão vai virando uma bola de neve, a exaustão vai tomando conta, o que você acha que é produtividade é só correr isso, a produtividade está caindo a cada dia e isso reflete em todas as áreas da sua vida. Então, o que eu quero pedir para você? Se você estiver segurando o seu celular, a gente vai fazer uma visualização, então eu vou pedir para você fechar os olhos, para você ficar confortável, apoie o celular em algum lugar, esteja em um local em que você fique à vontade, que não tenha pessoas próximas, que realmente você não precisa se preocupar de, ai, será que tem alguém olhando? Ai, será que não sei o que? Não, é um momento seu. E se você não aprendeu nunca a receber, você sente que você sempre fez pelos outros, mas quando você precisa, você não pode contar com ninguém, a primeira pessoa que precisa estender a mão por você é você mesma. Então tem esse momento por você. Vai para um lugar em que você fique confortável, que você possa baixar a guarda, apoie o celular, senta de uma maneira que seja confortável, se possível coloque seus pés no chão, e aí pode fechar os seus olhos e respirar bem tranquilamente. Vai inspirando pelo nariz, solta pela boca, respira, vai desacelerando, vai se conectando com o seu sentir. Imagina que a cada respiração vai derretendo a armadura, os medos, a rigidez, e você vai se permitindo receber. Você vai se permitindo ser cuidada, mesmo que essa seja a primeira vez na sua vida. Respira bem, bem fundo. Vai se conectando com você, com seus sentimentos, com seus casulos, com a sua casa interna. Perceba como fica o seu corpo, como ficam suas emoções. Essa casa interna está organizada ou está bagunçada?
Tá vazio ou com muitas coisas acumuladas? Qual é a sensação de desacelerar e olhar para você? Imagina que pouco a pouco você vai se conectando com os seus casulos. Imagina que bem na sua frente está a mudança que você quer realizar, está o 2025, tá a vida que você quer viver, seja pessoal ou seja profissional, porque os dois estão totalmente ligados. Imagina que esse desejo está bem na sua frente, mas tem um casulo que está te impedindo de voar. Perceba que sentimentos vêm. Qual é esse casulo? O que a sua criança sente que faltou? Esse casulo é materno ou paterno? Que feridas estão registradas nesse casulo? Mesmo que te custe um pouco, se permita sentir. Permita que o seu coração, que a sua alma, que o seu emocional te traga as informações, porque o nosso corpo, o nosso sentir sempre tem as respostas, principalmente para nós mulheres. Só que muitas vezes nós desaprendemos a ouvir. Então se permita ouvir, veja qual é esse casulo, imagina que você ainda se sente um pouco presa nesse casulo. E não adianta tentar romper, tentar excluir, rejeitar, porque tudo que você rejeita se apropria de você. Imagina que você diz assim para esse casulo: eu sei que durante muito tempo você esteve aqui para me proteger. Mas agora eu cresci. Agora eu sei que pode ser diferente. Agora eu aprendi que pode ser mais leve. Agora eu sei que eu posso ser mais gentil comigo. Agora eu sei que eu posso voar, que eu posso seguir, que eu posso conquistar tudo aquilo que eu quiser de uma forma mais leve e mais saudável. Imagina que pouco a pouco esse casulo vai se rompendo, que você vai sentindo seus ombros se relaxarem, que você vai se sentindo mais leve, mais inteira, mais segura. E que você olha novamente para esse desejo, para a vida que você quer viver, e que você diz assim: agora eu tô pronta para ir até você. Vai percebendo como fica o seu corpo, vai respirando, vai soltando, porque esse casulo você não precisa mais carregar. E o corpo vai ficando mais leve, mais relaxado, mais em paz. Isso, muito, muito bom. Respira bem, bem fundo. Enche todo o seu pulmão de ar e depois solta bem devagarzinho. E aos pouquinhos, pode ir voltando sua atenção no momento presente. Bem devagar e de uma forma bem gentil, pode abrir os seus olhos e voltar aqui comigo. E se você quiser compartilhar como foi essa experiência, fica à vontade, eu sempre amo saber. E como eu disse, esse é um pequeno passo. É um pequeno processo de despertar, não é 1% do que a gente trabalha dentro da mentoria. Aqui eu trouxe para você muito conteúdo, eu trouxe embasamento, porque é importante sim
tomar consciência. Mas dentro do nosso grupo a gente tem muito exercício prático, movimentos sistêmicos, constelações, muitos exercícios para você colocar em prática no seu dia a dia mesmo, para que cada casulo que aparecer você saiba como lidar e dê o próximo passo para voar cada vez mais. As inscrições para a nossa mentoria em grupo encerram em breve, como eu falei, na próxima segunda, às 19 horas, horário de Brasília. A gente tem o nosso primeiro encontro ao vivo, que depois fica gravado para você reassistir. Para você ter mais informações e garantir sua vaga, envia leveza aqui nos comentários ou finalizando, envia por direct. Você vai preencher um formulário de aplicação e aí eu vou entrar em contato com você. No formulário tem inclusive para você deixar o número do seu WhatsApp. E aí fica atento ao WhatsApp, que eu vou entrar em contato com você para você também não perder a sua vaga. É realmente uma jornada de transformação muito profunda, é uma metamorfose. A mentoria Leveza agora de 2025 em grupo, ela foi totalmente reestruturada para que você possa sair do casulo do medo, das travas, dos vazios, da insegurança, do olhar de escassez e possa voar e se conectar com a abundância, com a vida, com a confiança, com a leveza e com a realização. Eu te vejo dia 24 ao vivo. Eu vou deixar essa live disponível aqui por 48 horas para que você possa compartilhar com mais mulheres para que elas possam assistir. Depois disso, essa live vai estar disponível somente na plataforma da nossa mentoria Leveza. Então, além das aulas bônus, além da gravação dos nossos encontros ao vivo, as lives que vão acontecer durante todo o período da Leveza estarão disponíveis lá para você assistir e reassistir, tá? E quem mandou aqui nos comentários, eu vou chamar depois por direct para passar todas as informações para que você possa assumir esse compromisso com você. Assim que a live estiver disponível, uma das coisas que a gente trabalha dentro da sistêmica, na verdade é uma das leis sistêmicas ou ordens do amor, é o equilíbrio de troca. E que a gente trabalha muito dentro da mentoria, porque vocês aprenderam muito a só se doar, precisa aprender a receber. Então, para manter o equilíbrio de troca, você recebeu um conteúdo incrível aqui. A gente fez um exercício para você se libertar, para a gente manter esse equilíbrio do dar e receber. Assim que a live estiver disponível, coloca ali nos comentários como foi para você e compartilha com pelo menos 3 mulheres, para que elas também possam ter esse momento de cuidar de si. Lembrando que isso aqui é um pequeno passo, não existe mágica, existe método, existe processo, e a gente vai trabalhar tudo isso que eu falei e muito mais dentro da nossa mentoria, tá? Quem mandou leveza aqui, já vou mandar o formulário de aplicação, tirar todas as dúvidas. Se você não enviou, manda por direct. Não se abandone mais uma vez, não deixe mais uma vez, vai para a próxima turma, para o próximo ano. Eu sei que você aprendeu a se deixar para depois, e um dos objetivos da mentoria é justamente você aprender a se priorizar, a se valorizar, a valorizar os seus talentos, a sua história, o seu feminino, a se valorizar como mulher. Boa noite, tchau, tchau, te vejo na nossa aula ao vivo.